última semana de campanha é o momento que as pessoas decidem. É. Você acredita? Eleição se define na reta final. Luiz Erundina. Quando a Luiz Erundina foi prefeita de São Paulo, em 88, que ela ganhou, Teve aqui já. há um dia da eleição, ela estava em terceiro lugar. Quem que era na época João dela? Leiva, Maluf e ela em terceiro. Um dia da eleição, na pesquisa. Ela estava em terceiro. Eu me lembro a manchete do jornal do dia... Tinha primeiro e segundo turno do ou dia era da um eleição. turno Não, só? era um turno só. Tá. Na manchete do jornal no dia da eleição era Maluf deve ser o próximo prefeito. Quando abriu a urna, Erundina se elegeu. Você teve vários casos de virada em cima da hora. O Russomano estava na frente do Haddad até a pesquisa do dia anterior. E chegou na urna, o Haddad é que foi pro segundo turno e depois ganhou a eleição. Você tem vários exemplos, porque a decisão de voto, isso às vezes as pesquisas não medem, é nas últimas 48 horas, Vilela. É no finalzinho. Imagino que sim. É no finalzinho. Então eu falei, essa semana eu preciso conversar com as pessoas. Assim, ali. Conversei com as pessoas a campanha inteira. Só que eu falei, eu preciso botar um ritmo mais intenso. O que eu fiz? Saí de casa, segunda de manhã. Conversei com a minha esposa, com a Natália. Eu falei, Nath, só volto na sexta. Ela, tá, mas ela também é militante, ela entende. Ela falou, vai. Peguei a mochilinha, nossa campanha alugou uma van, tal. E eu falei, juntei um time e falou, eu vou ficar cada dia uma região. Segunda, Zona Norte, terça, Centro. Por que em vez da van você Quarta, não Zona fez que Sul. não, o Marcel foi correndo? Me ajuda aí, né? quarta Zona Sul, quinta Zona Leste, sexta Zona Oeste. Peguei cada dia um dia. Aí Tá. saí cedo, fiz um pronunciamento. Qual que é a em frente à ideia? A sua prefeitura. rotina é que você Qual é a chega ideia? num lugar, Cara, monta um... chego num lugar e vou andando, por exemplo. vai andando. Vou te dar um exemplo. Zona Norte. Eu saí do centro, fui almoçar num restaurante que é um restaurante da hora lá, que também faz um trabalho social Tá. com gente em situação de rua, que é o Mocotó, um restaurante premiado pra caramba, lá bairro? na Vila Medeiros. Ah, tá. Saí de lá, fui pro Largo do Japonês, na Cachoeirinha. O Largo do Japonês é muito movimentado. O que eu fiz? Montei um púlpito, que eu falava, e outro púlpito vazio. E aí tinha uma apresentadora que falava, quem estiver passando aqui quiser fazer pergunta pro Boulos. Meti um debate público, quando viu o bicho. Juntou gente. gente, lotou o Largo do Japonês, montou uma fila e o povo O perguntando. que é? ele Pedindo respondeu. coisa ou Não. perguntando? Desde pergunta de proposta, que acabou sendo a maioria, isso foi muito legal. É? Esse debate que eu fiz com o povo, eu pude falar mais de proposta do que todos os debates da televisão juntos. Mais proposta pro bairro dele ou geral? Pro bairro dele e pra cidade. Tá. Muito de saúde, muito de transporte. Qual que é a dor desses caras aí? Cara. Na Zona Norte, por exemplo. Zona Norte, Hospital Cachoeirinha sem médico. Foi o que eu mais ouvi. Sem médico e faltando remédio. Muito problema. Né? Tempo de espera de exame e de consulta com o especialista. Pessoal falando demais em relação a isso. Problema de enchente. Ali na região da Cantídio Sampaio, região do Jardim Damasceno. Se tem alguém da região sabe o que eu tô falando. E os problemas aqui que vai fazer plano de enchente. Problema de regularização fundiária. De vários moradores que não têm a escritura da sua casa. Por quê? Várias coisas. Por vários problemas. Porque a comunidade era irregular Ah, até hoje não foi na Burocracia. prefeitura e regularizou. tá. Então, e aí, o cara não ter escritura, isso significa várias coisas, né? Inclusive dele não ter a segurança que aquilo vai ficar pro filho dele, pro neto dele. É foda. Isso já é várias coisas. Isso já é também crítica. Um cara, inclusive, lá no Largo Japonês, começou a falar, Boulos, você, não sei o quê, não sei o quê. Eu fui debater com o cara. E foi legal. Foi respeitoso. Aí eu tava saindo de um café, parava num café numa padaria, um cara do outro lado da rua gritou, carteira de trabalho. Zoando. Aí eu fui lá, atravessei a rua, ele não esperava, né? Porque às vezes o cara que grita só quer zoar. É. Aí eu fui lá e falei, tudo bem. O cara já ficou meio assim. Eu falei, meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Eu sou professor. Comecei a trabalhar em tal lugar, quantos anos, fiz isso, fiz aquilo. Na sua opinião, o professor não trabalha? O professor não é trabalhador? É isso que você tá dizendo? Porque você tá querendo dizer, quando você diz isso, que eu não trabalho. Que é né? vagabundo. É. Então- E ele falou o quê? Ele falou, não bote palavras na minha boca, não sei o quê. Aí ele já mudou de assunto e foi pra invasão. Tá. Aí eu fui invasão. Explicou. Aí ele já mudou de assunto e aí foi para um negócio de empreendedor. Ele falou, vocês não gostam de empresário, não apoiam empresário. Aí eu comecei a falar dos meus projetos para empreendedor. Aí ele não queria mesmo, ele falou, eu sou de direita mesmo, sou Bolsonaro. Eu falei, tá bom, você acha que tá bom com o Ricardo Nunes? Ele votou no Marçal no primeiro Sim. turno. Falou um monte. Aí depois ele veio numa linha de provocação, de falar, você tá... Mas assim, o voto desse cara eu não virei. Mas, cara, eu fui lá e debati olho no olho com o cara. O que eu tô fazendo
É um negócio meio... Hoje de manhã, eu acordei no Grajaú. Num bairro chamado Cocaia, que é uma parte do Grajaú. E saí pra escolher essas casas que eu tô dormindo, né? Que até virou meme. Falou, Boulos vai invadir as casas. Tem aquele meme, né? De você preparando café, né? O que eu fiz? Eu peguei lideranças que eu conheço em cada região que eu decidi ir. Falei, cara, eu não quero militante. Porque senão vira um negócio fake. É. E quando é fake, não adianta você disfarçar. Todo mundo vai saber que é fake. Certo? Não adianta. Eu não quis ir pra casa de militante. Eu falei, eu quero ir pra casa de pessoas comuns. Então eu cheguei pra liderança do bairro e falei, converse aí com vizinhos, com pessoas que vocês conhecem, que topem receber. E várias toparam. Né? Você Então, por dorme onde? exemplo, Na sala? Durmo, em geral, as pessoas que toparam, tinha um quartinho ali, tem um que era quarto a mais. filho de hóspede e tal. Nos 2 dias, na Brasilândia, que eu dormi de segunda pra terça, e no Grajaú, que eu dormi de terça pra hoje, foi desse jeito. Tinha um quartinho lá. Na Brasilândia, eu dormi na casa de uma professora, um casal, né? A professora e o marido dela, que é um trabalhador por conta. Que é a Dona Rosa e o seu Toninho. No Grajaú, eu dormi na casa de um servidor aposentado, né? E de uma senhora também trabalhadora, de casa, trabalha com cozinha, evangélica. Pô. Foi legal pra caramba, cara. A gente ficou conversando até tarde. Por isso que eu tô cansado, pra que te falei aqui no Você começo que eu falou tava desde 5 cansado. horas da manhã. E acordamos cedo. Aí acordei cedo com o seu Paulo, que é com quem eu fiquei Sei. eu fiquei na casa dele. E eu falei pro seu Paulo, o que você faz de manhã? Cara, eu saio cedo pra ir comprar pão na padaria ali 2 quadras acima. Aí subi Com ele. com ele. E aí? E com a equipe. O Paiva que tá aí, não vai ter me acompanhado, Sei. lógico. Não fica, tem a live. Tudo isso a gente tá fazendo em live. Né? Então, Só acompanhando tudo. Então não tem essa. A live pegou o cara da feira gritando: ladrão, Sim. Político aqui. Você tá Não- aqui só não por tem causa como de eleição. editar. Não tem, é Tá ali, lá. é a vida real. E o que eu tenho feito? Indo conversar com esses caras, feito esse exercício. Alguns não querem papo. Claro. E eu entendo, porque alguns expressam uma revolta. De falar, cara, política é tudo igual, você tá falando isso aqui só em tempo de. E o que eu vou dialogar com a revolta desse cara? É difícil, porque esse cara tem razão de ter essa revolta. Pra dizer bem a verdade. Então, outros topam conversar. Eu até, por ser mais velho, tenho um pouco dessa. Não é revolta, mas é um pouco de desesperança, sabe? Mas não dá. Se a gente desistir. Não, eu entendo. É eu foda. entendo, tenho filho e tudo mais, mas dá um pouquinho de dá. esperança às vezes. Acho que, cara, eu, quando moleque, quando eu entrei no Movimento Sem Teto, eu fiquei muitos anos sendo um cara meio antipolítica, num certo sentido. Pessimista ou não? Não, não era bem pessimista. Era dizer o seguinte: qual que era a minha cabeça quando eu tinha uns 20 e poucos anos de idade? Minha cabeça era a seguinte: cara, dentro da política, o sistema é muito forte, você não vai conseguir mudar nada. Essa era a minha cabeça. Entendi. Eu falava, então não tem que ficar essa coisa de eleição e tal. E aí, qual o caminho que eu busquei? Eu falei, acho que o caminho pra mudar e pra conseguir alguma mudança, alguma coisa diferente, é com o movimento social. É lutando junto com as pessoas pra conseguir. Por isso que eu fui lutar no movimento social. Só que depois de atuando 15 anos no movimento social, eu vi uma coisa. Que a gente dava murro em ponta de faca. Se você não tiver a caneta, cara... É. Pega um exemplo. No MTST, a gente fez casa pra 15 mil pessoas. Pouco mais que isso. Entregou pra 15 mil famílias. Deve ser uma casa grande, hein? Casa. Não. Tá engraçadinho, Vilela, hoje, né, Tuti? Já tirou onda da sua camisa. Agora tá Ele tirando demorou onda da 2 minha- segundos pra entender, né? Essa casa, pra caber 15 mil pessoas, tem que... Mas eu entendi. A gente entregou Casa- 15 mil casas Pô, pra 15 mil famílias diferentes no movimento. E, cara, já é bastante coisa. bastante coisa. Só que aí, Com a olha. caneta, o que você faz a mais? Mas pense uma coisa. Sabe qual é o déficit habitacional só da cidade de São não, Paulo? a gente já falou isso. 400 absurdo. mil. É. Então eu olho e você fala, pô, você lutou pra caramba, você brigou pra caramba, você gastou os melhores anos da sua vida, toda a sua energia. Só que por você não ter a caneta, cara, você dá muito murro em ponta de faca. Então, Faz sentido, eu faz juntei sentido. com o meu time e eu falei, cara, nós precisamos buscar. E aí foi que eu decidi entrar em partido. Eu já tava há quase 15 anos no movimento social. Você entrou em partido com quantos anos? Eu entrei só em 2018, faz 6 anos que eu entrei no Ah, é PSOL. pouco. E eu não era afiliado a nenhum partido Achei que antes. era mais. Não. Foi a primeira eleição que eu disputei, foi há 6 anos. Antes eu era só no movimento social, porque eu tinha essa cabeça, essa ideia. Entendi. E depois eu percebi, cara, que não tem como ser fora da política. Quem vender a ideia pra você de que, por fora...
Se você achar... Não. Pensa na bem. real mesmo, não tem como, Se né? você achar que não tem jeito na política, é tudo ladrão, é tudo igual, é tudo farinha no mesmo saco, então não adianta fazer nada, sabe qual é o resultado? Vai um cara que você... Um cara vai estar falando em seu nome, gastando seu dinheiro, e você vai estar de chapéu. Essa é a realidade. Infelizmente, essa é a realidade. Então, nós não temos outra alternativa. Não existe essa coisa do salvador da pátria, do aventureiro. É isso que Meu irmão, nunca acreditei nisso, porque então, não assim, existe. É por dentro. É duro pra caramba? É. Vão colocar um monte de empecilhos? O sistema Vão. é foda. foda. O que eu tava falando que eu tô enfrentando agora, nessa eleição? Eu tô enfrentando uma máquina, cara. É um jogo de mentira. Você vê, você tá sendo meio que cercado por todos os lados. O Mano Brown disse isso uma vez. Eu respeito, ele tava no... Não me lembro se era no podcast dele. Falaram, pô, cara, que liderança... Perguntaram pra ele, que liderança de esquerda você vê, além do Lula e tal. Ele falou, vejo o Boulos, só que tem um problema. Isso o Mano Brown falando. Sei. Ele falou, os caras já se ligaram no Boulos, então fica igual aquele jogador que os caras botam cinco pra marcar. O cara recebe a bola, já tem 5 chegando junto. Já tem 5, um metendo um carrinho, te empurrando. Quando você vê, o juiz finge que não viu. É meio isso.